Olá, meus amigos ligadinhos no JMV TV. Olha, nos nossos estúdios a gente recebe o Jonathan Cristofolini. Ele que é o coordenador do projeto Recebendo o Futuro aqui do município de Timbó. Um projeto muito bacana que recebe alunos das escolas municipais, estaduais, particular também, do nosso município na prefeitura, onde o Jonathan apresenta esse local tão importante que é do povo, que é a prefeitura. Também a todas as secretarias, o que é feito, todos os trabalhos, né, que são disponibilizados dentro de uma prefeitura. Enfim, um trabalho muito legal de um jovem de apenas 22 anos que ensina toda essa garotada, todos esses estudantes. E o Jonathan tem um trabalho muito bacana, além desse projeto, que é um documentário que será apresentado na segunda-feira, Autores dos 154 anos. E é sobre esses projetos, sobre esse documentário que o Jonathan vem conversar conosco aqui nos estúdios do Jornal do Médio Vale. Jonathan, muito boa tarde, um prazer recebê-lo. Tudo bom? Lara, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar mais uma vez conversando sobre esse projeto que a gente tem um carinho, né? O nosso filhote, como a gente gosta de dizer, né? É sempre uma honra estar ao teu lado, falar sobre a história de Timbó como se fosse apenas um ensinamento para o futuro. Eu digo que a história é o livro que te ensina para o futuro, né? Então essa é a nossa grande visão e que a gente quer segunda-feira passar de uma forma diferente para os nossos alunos. Jonathan, você é um jovem, né? Você tem 22 anos só, mas é um amante da história, principalmente a história do nosso município, né? A história de Timbó é uma história encantadora. Eu gosto de dizer que ela é como se fosse uma caixa de Pandora, né? Tu nunca sabe o que vai sair dela, né? É uma história feita em cima de muito trabalho, de pessoas que com muito pouco fizeram muito, né? Foram pessoas que, no momento que estavam, fizeram o que era possível e deixaram uma marca fora de série. E eu vendo aquele legado, vendo que muitas pessoas estavam no anonimato, né? E tiveram um protagonismo extremamente importante, que nasce essa questão da gente querer valorizar essa nossa história, né? E passar para os alunos, porque se ficasse só para mim o conhecimento ia morrer comigo. Então você passar, né, esse conhecimento, só para ter uma ideia, Lara, nesses 3 anos, nessas 3 edições que a gente teve do Recebendo o Futuro. Até porque começou em 2019, né? Isso, aí nós tivemos a pandemia, né? Paralisou tudo e retornou ano passado. Retornou ano passado, né, em 2022, e esse ano a gente deu continuidade. Nesses 3 anos, foram 5.400 alunos que a gente recebeu. Tá certo, né? Escolas municipais, estaduais e também escola particular também, E né? assim, ó, não há custo para nenhuma delas. A gente busca, a gente leva de volta. Só tem que levar o lanchinho deles ali para passar uma tarde com a gente e conhecer Timbó de um jeito diferente. Eu sempre digo assim, Lara, o aluno que entra na prefeitura naquela tarde, ele vai sair de uma forma diferente. Não é para mostrar que a gente é perfeito, porque isso não existe, mas é para mostrar que pessoas lá atrás comuns fizeram grandes coisas e que hoje a nossa missão é, olhando para aquilo, eu consigo olhar para o futuro. Que legal, olha que interessante. Vamos falar então do evento na segunda-feira? Como é que vai ser? Bom, o Autores do 154, nós vamos reunir por volta de 340 alunos. Faz menção 154 anos Timbó, de que Timbó, comemoramos né? agora no dia 12 de outubro, né? Nós reunimos ali 340 alunos aproximadamente no Teatro Municipal e que o Autores, o que ele é? Ele é uma conversa entre os alunos, né? Vai ter um representante de cada escola em cima do palco, são 9 escolas, com 3 pessoas que representam a história da cidade. Então esse ano a gente colocou 3 áreas: saúde, educação e política. Então na saúde nós teremos o Dr. Jacques, né, que é o fundador do Hospital ASE. Durante 6 anos foi o único médico que Timbó teve, até a chegada do Dr. Bachmann na época. Né? Ele foi o segundo apenas atrás do Dr. Hans Miller. Na área da educação, nós vamos homenagear, né, em memória, o professor Gelindo Sebastião Bussi, que é o fundador do colégio Dr. Roberto Leal, do Rui Barbosa, escreveu o hino de Timbó, o hino do centenário. O homem que teve a visão de se criar a ideia, o slogan, a Pérola do Vale, foi o Gelindo, né? Isso há mais de 60 anos atrás ele teve essa ideia. É uma história extremamente curiosa que ali que está aquela caixa de Pandora que eu te falei. É nesses detalhes que a gente se surpreende, né? Nada em Timbó é por acaso, eu posso ter essa certeza. Nada é por acaso. E também, né, representando a parte política, o prefeito Valdir Ladolf, né, de 1997 até 2004, né, foi por 2 períodos nosso prefeito, e que vem ali contar porque ele também teve seu protagonismo. Até gosto de dizer que ele que, como era a troca do milênio, né, ele que também do século, ele que coloca Timbó nos rumos do século XXI. Né, ele faz essa virada de chave para Timbó. E assim, ó,
independente das questões partidárias, né, que a gente tem, enfim, eu tiro o meu chapéu para ele. E ele é uma pessoa que tem que ser valorizado, porque o que esse homem fez com as condições que ele teve foram, né, extremamente importantes. E a gente está hoje colhendo não só dele, do Alidor, que também no dia De vai ser todos que mencionado, né? passaram, né? Assim, ó, todos fizeram o possível com as condições que tinham. Sim. E a gente não pode E dizer cada um uma deixou a sua vírgula. marca, né? Com certeza, Cada com um. certeza. Interessante. Olha só que bacana, né? Como é que vai funcionar essas... É uma homenagem? É uma mesa redonda? Como é que é? É como se fosse um Roda Viva, né? É como se gostei. fosse um Roda Viva. A gente vai fazer um meio círculo em cima do palco do teatro. Os alunos prepararam uma pauta, né? A gente alinhou junto com eles. Nós levamos 9 alunos lá da prefeitura, alinhamos essas perguntas com eles. E aí eles vão fazer essa conversa direto com os três, né? A gente quer botar o passado e o presente. Sensacional. E aí é uma conversa descontraída durante ali 1 hora que a gente quer fazer. E os alunos que participam são só a galera de 9º ano, né? E terceirão. Porque qual que é a questão dessas 2 séries em específicas? Lara, o camarada que tá no 9º ano e no terceirão, eles estão finalizando um ciclo. E a gente quer que um dos últimos momentos deles, antes de fechar esse ciclo, seja com alguma coisa que marque eles no sentido de que eles possam também fazer alguma coisa dali pra frente, né? Que como é uma virada de chave. Pega a liquidade. 14, 15, quem tá no 9º ano, 16 aproximado, e quem tá com 17 para 18, que tá no terceirão. Sensacional. Então é para ser um momento assim de passar uma mensagem para eles. Não mostrar que assim, ó, não há super-heróis. Existem apenas pessoas com vontade. E assim que eles têm que seguir a vida deles. Que exemplo, que legal. E o que você, quando você visitou, quando você foi nas escolas, como é que foi o feedback? Quando você apresentou a pauta? Olha, a gente teve assim uma receptividade muito grande, muito grande. Ontem a gente finalizou a entrega de convites, né? A gente já vinha costurando a ideia com os diretores desde o início do ano, né? Porque a gente entende o calendário escolar, então a gente vinha já, né, alinhando isso com eles. E essa semana a gente foi fazer a entrega formal para cada aluno que vai estar no dia, os 340. A gente foi lá e entregou um convite em mão de cada um, em nome meu e em nome do prefeito Jorge, para estarem no dia. E assim, ó, eu vi olhinhos brilhar, tanto de marmanjo, como diz o outro, né? Como da galera de 9º ano ali que tá com seus 14, 15 anos. Assim, a gente teve assim, uma receptividade extremamente positiva, professores extremamente interessados, até mesmo porque vai ter a parte do lançamento do documentário, da série, né? Então, assim, a gente tá com bastante expectativa e eu falei bem assim para eles, ninguém vai sair da escola só por sair naquele dia. Não. Vai ser uma tarde proveitosa. Eu falo assim, ó, vocês vão sair de lá diferente do que quando entrar. Eu falei assim, eu dou a minha palavra. E a gente tá trabalhando incansavelmente para segunda-feira, à tarde, aquele teatro, a gente fazer algo que realmente marque. E como é que vai ser o documentário? O Timbó e Minhas Memórias são 4 episódios que a gente fez, pela Prefeitura de Timbó, inclusive. São 4 episódios. Cada episódio ele tem aproximadamente 25 minutos, que a gente estipulou, porque a ideia é que esses episódios sejam levados para a sala de aula, né? Que ele foi feito para as escolas. Mas, claro, a gente vai divulgar ao público geral também. E esses 4 episódios são, a família Butzke, né? Que é uma das mais tradicionais em termos de colonização de Timbó, né? Que veio logo ali junto com o Frederico Donner. Aí temos um episódio só sobre o ex-prefeito Henri Pau, um sobre o prefeito Alidor Pires e um sobre o Valdir Lado. São 4 que contam a história a partir desse contexto deles, né? E que aí o interessante é, o seguinte, a história deles, né, se tu vai pegando, ela começa a se estar amarrada com outras histórias. Então tu começa a ter um apanhado geral da história de Timbó. Tu começa a chegar não é porque eu falo sobre o Henry que eu vou estar falando só sobre a prefeitura, não. Eu falo sobre o Metiz, eu falo sobre o Parque Hotel, eu falo sobre o Centenário de Timbó, eu falo sobre uma série de coisas que vai encaixando. Então a gente vai tendo assim, um contexto da história da cidade extremamente lucrativo, cheio de conteúdo. Né? A gente vai ter muito material. E depois o off, né, que é o material bruto que a gente chama, né? A gente vai disponibilizar para os professores, para eles também, quero pegar mais informação. Então lá também vai conseguir pegar, né? Porque não adianta pegar e colocar para um aluno assistir um documentário de 1 hora, eu sei que ele vai dormir na sala de aula. Então eu falei assim, vamos fazer de 25 minutos, bem feito e que eles aproveitem. Quem quiser pegar mais, vai estar lá a escolha também. A gente vai deixar oportunizado, porque a gente acredita que deve ter mais de 15 horas de material. É muita coisa, é muita história, é um conteúdo muito bom, produtivo. O Jonathan tem esse projeto começou quando? Em 2019. 2019. Dia 28 de abril de 2019. De onde veio a ideia? A ideia do Recebendo o Futuro em si das visitas, eu era estagiário, eu era o recepcionista da prefeitura,
E eu trabalhava bem na porta da prefeitura. E ali muita gente parava para conversar. E muitas pessoas com idade, assim, que eles queriam, muitas vezes era atenção. E aí a gente dava aquela atenção, eles começavam a contar, porque não sei o que, daí lá no passado. E lá na prefeitura, tu subindo no primeiro lance, tem os quadros dos ex-prefeitos. E muitos usavam aquilo como pretexto para puxar assunto. Então eles começaram a falar, aquele prefeito fez isso, aquele me ensinou isso, eu vi daquilo, daquele. E aí aquilo começou a ficar na cabeça da gente. E aí chegou num dia, no início do mês de abril, a escola São Roque foi fazer uma visita no gabinete, 4º ano. Na época, a dona Maria Pelini estava na prefeitura, Sim. ela os recebeu, e aí eles foram pro gabinete e foram embora. Daí eu pensei, não, a prefeitura sim é uma visita extremamente lucrativa que eles tiveram, só que a gente tem muito mais material que poderia. Aí na época o nosso chefe de gabinete, dona Maria Pelin, saiu, entrou o Arão, e aí o Arão, eu conversei com ele e com o Jorge, a gente acabou alinhando essa questão das visitas. E aí naquele primeiro ano, a gente já teve a ideia de fazer o Autores dos 150 naquela vez. Nossa, sim. Que já foi também começar a resgatar e levantar. E aí, durante a pandemia, veio a ideia, já que não podia reunir todo mundo, vamos começar a fazer uma série sobre o Timbó. E ali que nasceu, em 2020 ou 21, que nasceu o Timbó e Minhas Memórias, que a gente gravou 14 episódios, né, com várias personalidades, para deixar registrado, guardado, né? Porque a gente sabe que o nosso fim é inevitável. Então a gente começou a guardar essas histórias, né? Na época da primeira leva que a gente fez, já faleceu a dona Elizabeth Germer, seu Ernesto Bremer, seu Alfredo Rudolph, né? Que a gente conseguiu pegar, né? E gravar com eles, e é ali que a gente vê a importância. Né? A Beth falou por 1 hora, tem 1 hora de depoimento da Beth. Eu tenho ali seu Ernesto Bremer falando durante 1 hora. Né? Então também a gente conseguiu arquivar bastante material. E esse ano, e na época a gente fez bem caseiro, com o celular da prefeitura, só que teve uma ediçãozinha, enfim, a gente fez um trabalho legal. Na época deu 50 mil visualizações, a série. E aí eu pensava, esse ano eu vou fazer menos episódios, vamos elaborar mais o trabalho e vamos direcionar direto para as escolas. E claro, depois a gente quer divulgar para a comunidade em geral também, né? Mas a gente quis focar bem também nessa questão da educação, porque foi uma demanda das escolas que vieram para nós. Né? Às vezes era no lanche da galerinha que estava ali nos visitando de sexta, falava com o diretor, com o professor, ô Jonathan, vamos mexer na história, tem muita coisa que tu conta que é diferente, e a gente sabe que, né? E aí eu começou a ficar aquela história na minha cabeça. E aí a gente resolveu dar essa apimentada nele esse ano, né? Legal. Virou um 2.4, a gente chama, né? Olha só que legal, gente. Eu fico encantada. Eu poderia conversar aqui horas com o Jonathan, porque é um jovem apaixonado pela história. Eu acho isso sensacional. Toda essa. Mexer um pouquinho na nossa história, na história do nosso município, né? Nosso antepassado é muito importante. Então, Jonathan, eu fico muito feliz por você cada vez mais vem fazendo uma produção tão importante, grandiosa. Por isso que o projeto está crescendo, por isso que você cresce cada vez mais. Então, a gente fica muito feliz. E o convite é só para as escolas, segunda, né? Sim, é só para as escolas e para as famílias dos homenageados, né? Perfeito. Porque como o teatro ele tem uma capacidade limitada, né? Então infelizmente a gente não conseguiu. Mas o documentário é aberto Vai para a ser aberto, comunidade, vai ser né? aberto, Para vai ser todo aberto. mundo. Então tá bom. Lara, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, eu gosto muito da história, não sou formado em história, tenho ela para mim como um hobby, só que a gente não deve ficar preso a ela. A história para mim, ela tem que ser como se fosse uma professora, o que dá certo e o que dá errado. E a questão de ensinar para os alunos não é para eles decorarem a história que aconteceu, não. É para vocês tirarem lições do passado, para vocês olharem para frente. A história, eu sempre digo, a história ela é a mola do futuro, ela é a mola para o futuro. O passado é bonito, sim, só que já foi. A gente tem que saber olhar para frente. E eu vejo o olhar para frente, mas sem esquecer de onde que eu venho. E isso é que é importante. Você não pode ficar preso no passado. Você não pode ficar vivendo o passado. O saudosismo não faz muito bem. Você tem que aprender a tirar lições dele para o futuro. E é essa grande mensagem que a gente quer passar para os alunos. Perfeito. E não só para os alunos, mas também para quem está nos assistindo. Jonathan, muito obrigada. Lara, muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Fico extremamente honrado e feliz. E fica o convite para você estar segunda-feira lá conosco, né? E a quem nos acompanha também, logo após a gente vai estar divulgando o documentário, para também prestigiar o nosso trabalho. Show de bola. Pessoal, então, olha, a gente vai disponibilizar também todas as informações do documentário. E para você que está nos assistindo, curta e compartilhe as nossas redes sociais e acesse www.jornaldomedvale.com.br.